Judiciário. Como o senhor avalia a sua primeira gestão, desse conselho? Quais foram os principais problemas e como eles foram superados? A primeira gestão, o primeiro mandato no CNJ foi muito importante porque é um órgão novo que precisou achar o seu caminho, precisou achar o seu espaço e, obviamente, combatendo alguns privilégios. Como todos os órgãos, todas as instituições humanas são falíveis, o Poder Judiciário também apresentou falhas, apresenta falhas e foi necessário ao Conselho Nacional de Justiça analisar algumas questões importantíssimas, como o nepotismo, o fim do nepotismo, como a necessidade de adequação ao teto salarial, como a necessidade de transparência e maior democratização nas promoções dos magistrados e, obviamente, que os confrontos iriam surgir. Mas foram confrontos de alto nível, confrontos dentro do Estado democrático e tenho certeza que o Poder Judiciário saiu fortalecido desses confrontos, porque hoje o Poder Judiciário é muito mais transparente, muito mais aberto à população e tudo o que se dizia do Poder Judiciário hoje as pessoas verificam que não era bem aquilo, ou seja, que o Poder Judiciário dá muito mais à sociedade do que, na verdade, recebe. E quais serão os maiores desafios enfrentados no próximo biênio? Eu acredito que agora, o próximo biênio do Conselho Nacional de Justiça, que tomou posse dia 16 de junho passado, o papel fundamental será exatamente um plano de metas do Judiciário. Nós, na primeira gestão, tivemos vários casos graves a decidir, vários pontos que a sociedade exigiu uma definição, já colocamos no trilho o Conselho. Agora, o desafio da próxima gestão é garantir maior infraestrutura, maior planejamento, maior gestão e informatização ao Poder Judiciário. Em relação à composição do CNJ, o que o senhor tem a dizer, em especial, do desembargador Rui Stocco e do promotor de justiça Felipe Locke? Nós tivemos a grande sorte, e eu digo nós, agora falando como alguém do Estado de São Paulo, nós tivemos a grande sorte de, na primeira gestão, ter no Conselho um juiz do porte do juiz Cláudio Godoy, da experiência, da inteligência do juiz Cláudio Godoy. E agora, no segundo Conselho, no segundo mandato, conseguimos também ter um desembargador inteligentíssimo, muito bem preparado, como o desembargador Rui Stocco, e um promotor de justiça, um grande amigo, um batalhador das causas do direito, o doutor Felipe Locke Cavalcante. Eu tenho certeza que não só São Paulo está bem representado, mas a sociedade e a justiça paulista. Mudou a forma do senhor enxergar o Poder Judiciário e também os operadores de direito após a passagem pelo CNJ? Olha, eu diria que alterou alguns pontos foram alterados, que houve uma complementação. Eu já convivo muito tempo com o Poder Judiciário, seja os anos como promotor, sejam os quase 4 anos como secretário da Justiça aqui em São Paulo, mas a visão geral do Poder Judiciário nacional, seja o federal, trabalhista e os estaduais, foi muito importante para valorizar cada vez mais o Poder Judiciário de São Paulo. Doutor Paulo Dimas, o que representou o desembargador Antônio Ernesto de Bittencourt Rodrigues para o Poder Judiciário, em especial a magistratura paulista? Olha, o Antônio Bittencourt é o meu companheiro de luta de muitos anos na Pamages. A gente vê que aquele homem de fé, aquele homem de bem, que tem ideais, né? E os ideais prosseguem. Ele, com certeza, embora aposentado, vai continuar trabalhando pela magistratura, tem todo o espaço aberto aqui na Pamages para tanto, tenho certeza que ele continuará conosco. E a nossa ideia é justamente um exemplo de magistrado, de homem, um exemplo de pessoa correta e, acima de tudo, um exemplo de pessoa que luta, que tem ideais e que quer a valorização da magistratura, não por ele, não pelos magistrados, mas como um instrumento da cidadania. A magistratura é um instrumento da cidadania e nós temos que aperfeiçoá-lo, e a luta de toda a vida do Bittencourt na magistratura e na Pamages foi justamente buscando o aperfeiçoamento da magistratura e a sua aproximação com a sociedade. E essa lição vai ficar e com certeza nós vamos ter outras tantas lições com ele aqui trabalhando conosco na Pamages. Os outros dois homenageados, o doutor Alexandre de Moraes e Cláudio de Godoy, qual é a importância do órgão que eles participaram da primeira gestão como o CNJ? Olha, o CNJ, para os magistrados, sempre foi visto com uma certa desconfiança, porque nós sempre entendemos que, principalmente a magistratura de São Paulo, não precisa de um controle externo. Nós temos aqui uma magistratura que tem seus mecanismos de controle próprios e que nunca falharam, e por isso nós entendíamos que não havia necessidade de um controle externo. Mas uma vez que ele foi criado e foi implementado,
para nós foi com grande satisfação que nós vimos a atuação do Alexandre de Moraes, que é um jurista, uma pessoa extremamente conceituada, extremamente preparada, e por outro lado o Cláudio Godoy, que é um juiz jovem de São Paulo, que assumiu uma grande responsabilidade de participar de uma primeira composição do CNJ, e os dois brilharam. Eu acho que brilharam não por conta de defesa de prerrogativas de juiz ou coisa parecida, brilharam porque foram lá justamente para defender uma magistratura forte, independente, respeitada, e eu tenho certeza que todas as manifestações que eles fizeram lá no CNJ foi nesse sentido, buscando essa compreensão da sociedade de que o Poder Judiciário está aí para servir, mas para servir e servir bem, ele precisa ter instrumentos, mecanismos adequados, e eles procuraram resguardar esses mecanismos em todas as suas manifestações. Luciano, estamos aqui com Luiz Antônio Guimarães Marrei, secretário da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Doutor Marrei, qual deve ser a atuação do CNJ, mais correcional ou punitiva? Não, creio que o CNJ foi criado como um órgão de fiscalização externa do Poder Judiciário. Eu creio que deve exercer o seu papel dentro da Constituição, em primeiro lugar, na minha opinião, uma orientação preventiva. E, é claro, guardar sua intervenção somente para casos extremamente graves em que se afigurasse uma omissão das autoridades locais, o que não é a regra. O que eu acho é que o CNJ não pode, de maneira habitual, substituir a tarefa inerente à autonomia do Poder Judiciário em cada local e intervir somente em casos efetivamente graves em que essa omissão se configurar. Ainda em relação a este órgão, o que deve ser aprimorado? Bom, eu creio que somente a experiência vai dar os rumos do Conselho Nacional de Justiça. Nós estamos aí somente no segundo mandato de existência. Creio que há temas importantes referentes à aplicação da justiça no Brasil inteiro que podem ser desenvolvidos neste Conselho. Não se trata, portanto, propriamente de um aprimoramento, e sim de ganhar experiência no exercício das suas atividades. O que dizer dessa segunda composição, com o promotor de justiça Felipe Locke e também com o desembargador Rui Stocco? Bom, eu creio que aqui de São Paulo foram duas excelentes indicações. O desembargador Rui Stocco é um homem experiente, um excelente magistrado, autor de livros, uma liderança importante na magistratura e uma pessoa com equilíbrio para a importância desse cargo. E o promotor Felipe Locke Cavalcante, também uma liderança de primeira instância, alguém comprometido com a defesa dos direitos humanos, e também um grande histórico na carreira do Ministério Público. São Paulo está bem representado nessa composição do Conselho. De todos os depoimentos de personalidades extremamente importantes no cenário jurídico paulista, surge uma certeza absoluta. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, é um órgão que veio para ficar e para ajudar muito na estruturação do Poder Judiciário brasileiro. E assim encerramos nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.